Boa tarde a todas e todos, espero que me ouçam bem. A minha intervenção começou logo bem ao saber que o meu vestido não aguenta o microfone, portanto, dress code erradíssimo. Espero que não seja um presságio para como se vai desenrolar esta conversa hoje aqui. Sou Clara Capitão, co-diretora-geral da Penguin Random House em Portugal e membro da direção da APEL, de que me orgulho muito fazer parte. Estou felicíssima por ver esta sala cheia de gente para ouvir falar de livros e do futuro da leitura e do otimismo quanto ao futuro de ambos, livros e leitura. E tenho a honra e fico também feliz por terem regressado após o almoço, o que significa que amanhã foi estimulante. Tenho a honra de estar a falar com a Karine Pansa, que veio diretamente do Brasil para este encontro e que já tivemos a oportunidade de ouvir falar esta manhã no discurso inaugural. Karine, para além de presidente da International Publishers Association, é diretora-geral da Girassol Publicações no Brasil e tem mais de 28 anos de experiência neste setor. Portanto, mais do que falar eu vou dar o palco à Karine para, nas duas funções que ela tem e que eu admiro muito como ela consegue, como mulher e mãe, conciliar estas duas funções tão importantes, para ouvirmos falar um pouco sobre os desafios deste tema tão lato que é a União para os Negócios Responsáveis. Nós vamos falar, porque ouvimos agora, liga muito bem com o painel anterior do António e da Rachel, em que ouvimos falar do impacto da impressão de livros e também dos livros digitais, que não deixam de ter o seu impacto, e vamos falar de sustentabilidade no setor. A sustentabilidade tem várias vertentes. A primeira e mais imediata, a que nos vem imediatamente à cabeça quando falamos de sustentabilidade, é da sustentabilidade ambiental e vai ser o primeiro ponto da nossa conversa, mas depois vamos partir para outros campos da sustentabilidade que nos permitam fazer deste setor um setor com a vitalidade que ele apresenta hoje. O agravamento da crise climática, como disse a Rachel, não é ficção científica, está aqui, é evidente, somos confrontados todos os dias com notícias de desastres climáticos, sejam incêndios, inundações, terremotos, tornados, destruição de glaciares. É inegável e não podemos fechar os olhos, temos de agir já, como empresas, Estado, instituições e como cidadãos individuais. E por isso importa falar disso primeiramente. Eu tenho o privilégio de trabalhar num grupo editorial, a Penguin Random House, que está na dianteira, é um grupo que aposta muito na inovação e que concretamente na área da sustentabilidade ambiental não espera que as medidas sejam tomadas por outros ou impostas por outros e que tenta tomar a dianteira e, portanto, tem em todos os países em que está presente, tem em marcha um plano de neutralidade climática que temos de atingir até 2030 e que passa por todos os momentos da produção do livro, desde a recolha das matérias-primas até à criação e impressão do livro e ao transporte e distribuição do livro em todos os seus momentos. E é um plano que passa por 3 medidas muito concretas: medir o impacto, portanto conhecê-lo, é importante a informação, como dizia a Rachel, medir o impacto de qualquer ato que fazemos ou da nossa atividade empresarial, depois reduzir o impacto e, naquilo que não formos capazes de reduzir, compensar com medidas climáticas. É um desafio. Quando as empresas têm de entregar resultados, apresentar melhoria de rentabilidade ano após ano, é um desafio. E se é um desafio para uma empresa como a Penguin Random House, imaginemos o desafio que é para empresas mais pequenas, com menos estrutura, com menos conhecimento. Há muito desconhecimento nesta área, há muito desconhecimento do que se pode fazer, das medidas concretas que se podem tomar para reduzir o impacto ambiental da atividade editorial, e há também muito receio de que isso implique mais custos e, portanto, mais dificuldade na viabilidade do negócio. Portanto, passo já a palavra à Karina e queria lhe perguntar, Karina, o setor editorial brasileiro ou internacional, fala do que lhe apetecer, já está de olhos abertos para esta realidade? O que é que está a ser feito neste campo? Há iniciativas que queira destacar e em que medida é que deve ser
a iniciativa privada ou a iniciativa mais governamental a tomar a dianteira? Obrigada, Clara. É um prazer estar aqui falando para esse público mais uma vez. Indo direto ao ponto, eu diria que há muito pouco tempo se tem uma fala verdadeiramente preocupada sobre o assunto. Então, há muito tempo já se fala sobre as questões climáticas, sobre as questões de sustentabilidade. O Brasil teve lá a Rio 92, há muitos anos atrás. Então, de alguma maneira já se falava, mas de uma maneira onde nós enxergamos efetivamente os efeitos e começamos a trabalhar num futuro próximo, eu diria que é de uns 3 anos para cá, não mais do que isso. E no mercado editorial não é diferente, né? Então, eu vejo o Brasil ainda como muito lento nas suas atitudes. Poucas empresas pequenas e de médio porte têm realmente já atitudes e planos para 2030. Eu vejo isso majoritariamente nas grandes empresas, e do mercado editorial isso não é diferente. Então, a gente começou com os programas de ESG, né? Então, com governança, junto com a sustentabilidade. E eu vejo que isso está crescendo, essa preocupação, cada vez mais. Então, o ano passado, na IPA, junto com outros parceiros e associações que estiveram durante a feira, nós fizemos o primeiro summit relacionado à sustentabilidade. Vimos várias pessoas de cabelo em pé pensando, e agora o que eu tenho que fazer? Como vai ser isso? O que eu tenho que mudar, né? Porque estava vendo aquilo de uma maneira mais lenta e vem de repente alguém, uma instituição, e fala: ó, mercado, vocês todos têm que se mexer, né? Então, isso foi o ano retrasado. O ano passado nós tivemos uma sala cheia de gente, onde a gente já começa a ver efetivamente ações das editoras. Então, em alguns lugares, por exemplo, a Amazon já não pede mais os livros trincados, pede quantidade menor para que depois que venda, que realmente eles entreguem. E ações que são realmente, que trazem um benefício para isso. Então, eu diria que a gente está num pico de awareness, né? Num pico temos que fazer sim e tem que começar logo, porque daqui para 2030, que é quando a gente tem que ter essas emissões já reduzidas, é pouco tempo. E eu acredito que as grandes empresas, então nós vemos grandes grupos editoriais realmente investindo em grupos de trabalho, ações que vão trazendo benefícios para que isso seja realmente feito. Quando você me pergunta qual é o balanço entre governo e sociedade civil, eu acredito que a gente não pode esperar só que o governo faça, né? Só que o governo implante e dê as diretrizes e faça todo o trabalho burocrático nisso. Eu realmente acredito num trabalho conjunto, num trabalho orquestrado, como eu falei dentro do meu discurso, que a gente trabalhe juntos, né? Então, que as associações estejam prontas para discutir quais são as suas questões em fóruns internacionais, então dentro da IPA, e que possam ir para as Nações Unidas e mostrar o que está sendo feito, né? Então, dentro dos programas que a gente já fez, que é o Clube de Leitura de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tivemos também um pacto de editores que em 2030 vão ter resultados efetivamente. Então, um trabalho conjunto sempre vai ter mais benefícios, na minha opinião.
sem dúvida. A sustentabilidade não se resume à sustentabilidade ambiental. Para garantirmos que o nosso setor, como todos temos dito aqui, temos sido muito otimistas, o setor está vivo e espera-se que longevo, com uma longa vida pela frente. Mas são muitos os desafios que precisamos de enfrentar. E nem vou entrar no campo da inteligência artificial, das novas tecnologias, porque isso eram 3 horas. Pessoalmente, há vários desafios que me interpelam. E, curiosamente, muitos deles foram tocados aqui hoje. E gostava que a Karine pegasse naqueles que interpelam mais, daqueles que eu vou elencar agora, para me falar um pouquinho sobre dos desafios que a indústria enfrenta hoje e que historicamente enfrentou, quais são os que a preocupam mais ou que a ocupam mais na sua dupla função. Eu falo e a Karine falou disso, promover uma produção editorial e um consumo editorial racional e sustentável, ou seja, produzirmos os livros que necessitamos, nas quantidades que necessitamos e em formatos otimizados, de forma a reduzir os desperdícios e a destruição desnecessária de livros, que é uma coisa que dói a qualquer editor, já para não falar dos autores, e promover também um consumo racional. E promover uma ação solidária de todos os agentes da cadeia do livro, porque as devoluções são desperdício, as devoluções causam pegada de carbono pelo transporte que implicam. Você já está respondendo a minha pergunta. Não, mas há mais. Falo de preservar o valor do livro, nós falámos disso, a Karine falou muito da necessidade imperiosa de defender a propriedade intelectual, a Karine falou de direitos autorais, mas é a mesma coisa, face às ameaças renovadas que vão surgindo, a pirataria, a inteligência artificial, tudo o que é uma ameaça, um desafio, é também uma oportunidade, mas como é que vamos enfrentar isso? Falo de garantir que protegemos o primeiro elo da criação do livro, e isso foi aqui falado pelas 3 autoras antes do almoço. A questão da remuneração dos autores, da sua sustentabilidade. Isto é sustentabilidade. Se nós não temos autores que podem viver da escrita, não há futuro para o livro, ponto final. E este tema está muito ausente do debate público sobre o livro e eu acho que nós devemos, como empresas do setor e a sociedade civil e os organismos públicos devem preocupar-se muitíssimo com isso. Falo de garantir que temos uma indústria com uma força de trabalho diversa, a Karina também falou nisso no seu discurso, inclusiva, paritária, que espelhe a diversidade da sociedade. De todos os sentidos, né? Desculpa, Clara, te interromper, mas paritária em todos os sentidos, de gênero... Gênero, raça, credos... Porque não é apenas homem e mulher, né? Não, a gente tem que falar claro. De todas as diferenças. O Brasil está muito à frente de Portugal, por exemplo, nesse campo. Pelas iniciativas que conheço de editoras amigas, acho que tem havido proatividade no sentido de garantir essa inclusividade na força de trabalho. E em Portugal acho que estamos muito longe disso. Mas isso tem a ver com a formação da nossa raça, né? Da nossa cultura. Nós fomos formados já por uma diversidade de populações que chegaram lá, então, de alguma maneira, a gente também já nasceu desse jeito, né? Então, talvez isso se torne um pouco mais fácil, mas ainda existe, né? Muita diferenciação e a gente tem que trabalhar também por isso. Principalmente dentro do nosso mercado, a gente visualiza isso muito. A questão do gênero e a mulher na liderança, nos cargos de liderança, a gente estava falando isso ontem, tem muita editora que trabalha no departamento editorial, né? Editoras mulheres que trabalham no departamento editorial. Agora, na liderança ou nos cargos de liderança, tem muito menos. E isso é uma questão da sociedade também. Então, tem toda essa... Crescemos diversos, mas historicamente não é tão simples assim, né? Então, Se a força de trabalho não é diversa, a produção editorial também será menos diversa, porque Claro. ela vem da sensibilidade do editor e, portanto, naturalmente
será menos diversa, acho que é um tema que nos deve preocupar. E porque estamos quase, o tempo escapa-se, eu acho que ficou aqui no final da manhã como um dos principais desafios é promover a leitura, promover a literacia, captar a atenção dos leitores. Como é que nós conseguimos fazer isso de forma a médio e longo prazo? São investimentos que esse é o tardam em nosso dar grande resultados. desafio. Eu acho que é o grande desafio, sempre foi, é o ainda mais com muitas formas competitivas de entretenimento. E era aqui que eu queria acabar, e a Karine aí tem uma experiência muito alargada que nos pode deixar. O que é que nós podemos fazer no setor e o que é que devemos exigir à sociedade civil e aos Estados e ao Governo que façam para, de facto, garantir que o livro está presente sempre e que não é o reduto de uma elite e é o espaço para todos. Então, Clara, eu volto a repetir, o nosso grande desafio é de criar novos leitores, aumentar o hábito da leitura, mostrar a importância do livro e do seu conteúdo curado, desenhado, feito especialmente por uma determinada população, né? Ou para um determinado público. É mostrar que cada leitor ele tem um livro que é feito para ele, que fala com ele, então ele tem que entender isso. Então quando ele lê o livro que ele escolheu, provavelmente ele escolheu por características que conversam com ele, independente se o livro é ficção ou não ficção, né? Então você consegue direcionar isso. E eu penso que a parte mais importante, então, a sociedade civil, os editores têm que ter esse material diverso. Tem que ter toda essa gama de possibilidades e isso a gente só consegue com um mercado editorial vasto, forte, pujante, resiliente. E, por outro lado, os políticos, a gente tem que buscar políticas públicas que incentivem a leitura, que incentivem o consumo de conteúdo curado, né, conteúdo de editores, não conteúdo gratuito. Então, é, de novo, uma mão de duas vias, onde o editor faz o seu papel e a sociedade civil faz o seu papel e o poder público faz a outra parte. Para que a gente tenha isso tudo desde o início, né? Desde criança para uma população jovem que vai crescer com todo esse conteúdo e bagagem para a sua vida intelectual. Então, é isso que eu acredito que seja o mundo ideal. Nem sempre a gente tem tudo de maneira fácil, mas a gente continua lutando, né? É a tal ação concertada e solidária que a Karine falava. Bem, nós já ultrapassámos apenas num minuto o tempo, portanto acho que ficávamos aqui mais meia hora a falar, mas não podemos. Temos agora um painel muito interessante a seguir. Obrigada a todos e até já. Obrigada, Clara.